Sejam bem-vindos novamente à nossa videoaula do nosso mini curso de Python iniciante do projeto de extensão do Capcode Júnior com foco em programação competitiva. Hoje vamos corrigir os desafios propostos na final da aula 1 e vamos começar relembrando um pouquinho sobre como foi a nossa aula 1. Bem, a nossa primeira aula fizemos uma breve apresentação sobre o nosso time, sobre o mini curso de Python iniciante e também sobre saída de dados. O que nós aprendemos na primeira aula? Aprendemos que print é o comando usado para exibir mensagens. Bem, gente, aqui temos alguns exemplos de códigos para relembrarmos um pouquinho sobre o que podemos fazer com o comando print, como, por exemplo, exibir mensagens simples. E temos aqui a mensagem: print, bem-vindo novamente à nossa videoaula. Lembrando, vamos relembrar aqui um pouquinho como que escreve o comando. Escrevemos print, abrimos parênteses e abrimos aspas e escrevemos nossa mensagem. Agora vamos colocar aqui para rodar. E mostrou aqui no finalzinho. Aqui vai um exemplo de como utilizar o comando print. E vamos rodar o primeiro novamente. Bem-vindo novamente à nossa videoaula. Também aprendemos que para inserir aspas no comando print, utilizamos aspas únicas, porque se colocarmos duas aspas dentro de um print, bem, ele não vai mostrar nada. Vai mostrar na tela o que tem aqui dentro das aspas, que no caso, nada. E o que também ele espera quando colocamos duas aspas, né? Na verdade, não é duas, 4 aspas. Que a gente coloca duas aqui e mais duas aqui. Ele vai dar erro, porque vai estar como um input incompleto, né? O print, ele concatena tudo que estiver aqui fora. Ele vai mostrar mesmo que estejam separados, porque ele vai juntar essas duas strings para formar uma string só. Vamos rodar aqui de novo. Meu nome é Maria Fernanda. Assim como aqui embaixo, né? Temos o A e B. A e B. Mas se for ele sozinho, ele não funciona, ele dá erro. Como eu já tinha demonstrado. Ele vai dar erro. Porque vai estar incompleto, vai estar faltando alguma coisa. Vamos testar aqui novamente, só que dessa vez com o espaço. Ele entende que o espaço é uma string, então por isso ele retorna uma string. Retornando aqui um pouquinho, para inserir as aspas no comando print, utilizamos as aspas solitárias, porque acontece todas essas exigências no programa que eu disse. Então aqui eu tenho uma frase simples de David Ribeiro Guilherme, que não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica. Vamos ver se aparece aqui, ó. Como é uma frase citada de uma pessoa, devemos sempre utilizar entre aspas, principalmente se for uma citação direta. Então, como no comando print ele não lê na tela, quer dizer, ele não exibe na tela as duas aspinhas, então a gente pode simplesmente trocar por uma aspas. Na primeira aula, também aprendemos como utilizar a quebra de linha. Podemos realizar de duas formas. Tanto escrevendo 2 prints. Vamos quebrar esta linha de código, break, tanto usando o /n. Vamos quebrar novamente este código. Vamos ver? /n é muito útil, não é? Bom, gente, após relembrarmos um pouquinho o que vimos na última aula, temos aqui os desafios.
Temos o primeiro desafio, que foi escrever um programa que exibe uma apresentação pessoal com nome, idade e cidade. O desafio 2, que é criar um programa que exiba o cronograma do curso formatado com quebras de linha. Já temos aqui a imagem do cronograma para podermos fazer. E exibir uma arte assim simples usando múltiplos prints. A primeira coisa que temos nessa resolução é essa linha verdinha, que eu vou explicar um pouquinho o que ela serve. Ela serve para o programador. Ela serve para o programador poder fazer comentários ao longo do seu código, porque vamos imaginar a seguinte situação: você está trabalhando em equipe no mesmo código. Ambas as pessoas compartilham o mesmo código entre si em tempo real. Mas e se uma pessoa tiver uma dúvida sobre o que você escreveu no código? Como que ela vai saber o que você pensou para resolver aquela questão? Porque em uma mesma questão, há vários tipos de interpretações e vários tipos de maneiras de você poder resolver. E cada pessoa pensa de uma forma diferente. E às vezes ela vai perguntar para você como você pensou para resolver aquela questão e você mesmo esqueceu, porque imagina você trabalhando durante horas e horas fazendo uma questão, programando o aplicativo, e você passa horas e horas escrevendo linhas de códigos diferentes, de maneiras diferentes, com resoluções diferentes. Então você acaba esquecendo um pouquinho sobre o que você fez em cada linha de código. Então, para você poder organizar seu código e deixar bonitinho e legível, nós vamos utilizar o jogo da velha para escrever comentários ao longo do código. E quando você for executar, ele simplesmente não aparece, porque ele não é uma linha que é para ser executada, uma linha que é para ser compilada. Então, ele é apenas um comentário para você mesmo saber se guiar e ter uma organização ao longo do código. O primeiro desafio é escrever um programa que exiba uma apresentação pessoal com nome, idade e cidade. Bem, temos aqui o nosso famoso print, com o parênteses aberto, as duas aspas no final, no começo e no final da frase, e temos aqui a nossa frase. Sou Maria Fernanda, tenho 19 anos e moro em Ouro Branco. Vamos aqui executar. E apareceu apenas o comando que eu pedi para ser executado. Aí vamos para o desafio 2, que é criar um programa que exiba o cronograma do curso formatado com quebras de linha. A quebra de linha é muito útil para você escrever coisas grandes que precisa exibir ao usuário, mas sem precisar colocando múltiplos prints. Temos aqui o nosso cronograma bonitinho, aula 1, aula 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. E temos aqui o nosso print, já escrito com todo o cronograma. Primeiro, colocamos o print, abrimos o parêntese, depois abrimos as aspas. Aí aqui tem o cronograma de aulas, /N, a aula 1, 2 pontos, introdução à programação, e o barrinha desafio 1, porque no nosso cronograma, em cada aula, temos 2 temas a ser abordados, tanto a aula em si, quanto a parte prática da aula. Aí aqui temos o /N novamente, lembrando que esse barrinha aqui, ele não é para ser executado no código, é apenas para demonstrar a string e colocar ela de forma mais organizada. Esse /N já sim vai ser executado no código. Aí temos aqui a aula 2, 2 pontos, variáveis e tipos de dados, nosso primeiro vídeo, depois a barra, e vem o nosso segundo vídeo, que é o desafio 2. Aí depois vem novamente o /N, para podermos fazer a quebra de linha. E assim por diante até o final.
Ok, agora tudo bonitinho, com seus devidos espaços e seus /Ns. Vamos executar. Tá aqui bonitinho. O nosso cronograma de aulas, vamos aqui rever. Temos aqui a nossa frase, cronograma de aulas, e temos o /N. Ele quebra a linha. Como eu não soltei nenhum espaço, ele já começa aqui de baixo bonitinho. Temos a nossa aula 1. Temos toda essa linha aqui embaixo. Agora, se eu quisesse que fosse apenas essa parte aqui nessa beiradinha e soltasse um espacinho das aulas para aparecer uma lista, poderemos simplesmente soltar, colocar o cronograma de aula, /N, e dar 2 espacinhos aqui. Ok, vamos executar. E aqui está o nosso cronograma de aulas, como se fosse um título. E aqui temos as nossas aulas com seus 2 espacinhos dados, como se fosse uma lista. Bem, gente, vamos para o desafio 3, para a correção do desafio 3, que é exibir uma arte assim simples usando múltiplos print. Bem, o que é uma arte assim? Arte assim são essas carinhas bonitinhas que fazemos com o que temos no teclado, né? Olha só uma carinha bonitinha. Temos aqui outra carinha bonitinha. E como fazer uma arte assim com múltiplos assis, né? Vamos fazer, por exemplo, essa arvorezinha. Colocamos o print, damos 2 barrinhas aqui, colocamos um asterisco. Fazemos outro print, colocamos outros 3 asteriscos para formar um pequeno triângulo e mais um espaço. Colocamos outro print e preenchemos com 5 asteriscos. Também podemos fazer com a quebra de linha, não é mesmo? Vamos fazer o print, abrir parênteses, abrir aspas, vou dar 2 espaços, colocar um asterisco, 2 espaços novamente, colocar um /N. Vou dar mais um espaço, colocar 3 asteriscos, mais um espaço, dar outro /N. E vou colocar mais 5 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos executar. Também criou uma arte assim bonitinha. Vou tentar novamente fazer o quadrado. Continua como uma torre. Mas enfim, gente, dá para brincar bastante com tudo que vocês aprenderam na última aula. E bem, essa foi a nossa correção. Espero vê-los na próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula é variáveis e tipos de dados. E também teremos o nosso desafio 2. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Tenham um bom dia e espero vê-los novamente na próxima aula. Bons estudos!